Estamos de volta aqui para ver João capítulo 7 agora e falando mais sobre a mesma ideia. É uma conversa de Jesus com os líderes religiosos de novo. É uma coisa que a gente vai ver bastante aqui nesses capítulos e mostrando que ele é Deus, que ele tem autoridade e que ele vai fazer as coisas no tempo e da forma de Deus e não o que as pessoas estão pedindo. Como a gente viu em capítulo 6 também. Em capítulo 6 a gente viu Jesus conversando com os judeus que queriam comida, né? E Jesus falou, não, eu sou o pão da vida, eu vou ser a resposta. E aqui em capítulo 7, ele também vai mostrar que ele tem autoridade. E uma coisa interessante, em capítulo 7, ele fala bastante sobre o tempo, que ele tem que fazer as coisas no tempo certo, no tempo de Deus. Não pode acontecer fora do tempo. Então ele espera para chegar o tempo certo, ele faz as coisas no momento certo. E se isso foi importante para Jesus, também deveria ser importante para a gente. Então vamos estudar João capítulo 7 e versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberada. Não consigo falar essa palavra. Longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Os judeus querem matar Jesus. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso a gente já viu isso nos últimos capítulos, os judeus querendo matar Jesus por causa das coisas que ele está falando. Ele está falando que ele é Deus, ele está quebrando as regras dos judeus, e por causa disso, os judeus, os líderes religiosos principalmente, estão com medo que Jesus vai levar o povo para umas outras ideias que eles não têm autoridade sobre. Eles querem ter o controle. E Jesus é uma ameaça para eles, porque eles não querem perder o controle. Então eles precisam parar Jesus. E como que eles vão parar Jesus? Como que eles pensam que eles podem parar Jesus? Matando ele. Mas na verdade, quando eles matam Jesus, é onde vai começar o poder de verdade, porque Deus vai mandar o Espírito Santo e ele vai capacitar todo cristão para viver como Jesus, para ser a luz do mundo. Então, o que eles pensam que vai parar Jesus de agir, na verdade, é o começo do poder de Deus. Uma coisa interessante aqui em versículo 1, que nós precisamos falar sobre, é o fato de Jesus, nesse momento, cuidar da sua própria vida. Que é interessante, porque em outros momentos ele fica lá, as pessoas querem matar ele, e ele fica questionando, ele fica conversando com eles, até provocando eles, mas nesse momento ele não vai para a Judéia, porque ele sabe que ele não quer morrer. Em tudo, e não é porque ele não quer morrer, porque ele vai morrer, né? Mas ele não quer morrer fora do tempo. Ele tem o momento certo que ele precisa morrer para cumprir profecia. Então ele tem que esperar o tempo de Deus. E Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E nós precisamos estar ouvindo de Deus para saber o tempo de Deus para todas as coisas. Então Jesus não tem medo de morrer, mas ele quer morrer no tempo certo. E é interessante que ele em alguns momentos vai provocar as pessoas, em outros momentos ele vai agir com o que a gente falaria de sabedoria. Jesus sempre tem sabedoria, né? Mas é sabedoria humana, né? O que faz sentido para a gente. Algumas coisas que Jesus faz vai completamente contra a sabedoria humana. Mas em alguns momentos ele vai usar a sabedoria humana para cuidar da vida dele, para fazer as coisas no tempo certo. Como que a gente vai saber? Lembra o que Jesus falou? Ele está sempre ouvindo do Pai. Nós precisamos, ele só faz o que Deus fala para ele fazer. Nós precisamos estar ouvindo e entendendo o tempo de Deus e os caminhos de Deus, ser sensível à voz de Deus para saber qual seria a resposta em cada situação. Porque a gente vai ter dificuldade em nossas vidas também, talvez não da mesma forma, né? Jesus está servindo Deus e qual é a resposta quando ele está servindo Deus?
pessoas querem matar ele, pessoas querem parar com o ministério dele, pessoas não querem aceitar o trabalho que ele está fazendo e vão estar contra, ele vai ter dificuldade. Isso vai acontecer com a gente também. Talvez não de ter pessoas querendo matar, né? Talvez pode acontecer, mas nossas dificuldades são um pouco diferentes, né? De uma forma geral. Mas ele não tem medo da consequência da situação, né? Ele não tem medo de morrer. Ele tem medo de estar fora do tempo de Deus. Então ele quer fazer as coisas sempre no tempo de Deus. Vamos continuar versículo 2 até versículo 4. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus, nós sabemos que ele tem alguns irmãos, alguns até que vão fazer parte da liderança da igreja depois. Ele tem um irmão Judas, ele tem um irmão Tiago. O Tiago vai ser importante no começo da igreja, depois da morte de Jesus, mas eles, nesse momento, ainda não acreditam em Jesus. Eles têm esse irmão que pensa que ele precisa ser famoso, que ele pensa que é muito importante, ele pensa que é filho de Deus, né? E eles estão falando contra Jesus. E é triste isso, que muitas vezes as pessoas que eram para ser as pessoas para nos ajudar, eles vão estar contra as coisas que a gente faz, porque eles não gostam de ver Deus usando nossas vidas. E eu não sei por que isso acontece, mas até Jesus falou que o profeta não é aceito na sua própria cidade, né? Então, é normal que aconteça isso, é triste que aconteça isso, mas precisamos estar preparados para isso. Eu lembro que, para mim, eu cresci aqui na Flórida, eu cresci no mundo todo. Meu pai era militar, a gente, cada 2 ou 3 anos, a gente mudava não só de cidade, mas de país. A gente morou em vários lugares do mundo, mas a gente voltou para a Flórida, que é onde a maior parte da minha família morava, quando eu estava com 12 anos de idade. E eu cresci aqui, eu cresci na Calvary aqui, e eu fiz parte da igreja. Eu acho que foi com 12 ou 13 anos que eu comecei a fazer parte da igreja. Eu fiquei até 21 anos quando eu saí para ir para o Brasil. E eles me conheceram como criança, né? Daí eu fiquei 13 anos no Brasil e eu não sei se eu posso falar que fiquei mais maduro, não sei se é verdade isso, mas eu mudei bastante, né? E agora voltando para cá e estando na igreja aqui, eles ainda olham para mim muitas vezes como a criança que eu era quando eu saí. E é porque é assim que eles me conhecem. E às vezes isso é difícil pra gente. As pessoas que eram para ser mais próximas, às vezes vão ser as pessoas mais difíceis quando a gente está fazendo o ministério. Então, a gente precisa entender que isso faz parte. É difícil, mas muitas vezes acontece dessa forma. Eles falam para Jesus que ele precisa ir para a Judéia porque ele quer ser famoso, né? Jesus, já que você quer ser famoso, basicamente eles estão falando, né? Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente. Então eles estão falando, se você quer ser famoso, você tem que fazer suas obras onde todo mundo está vendo. Eles sabem que as pessoas, os judeus, querem matar Jesus. Então eles falam, vai para a Judéia porque lá eles querem matar você. Esses são os irmãos de Jesus, mandando ele ir para o lugar que as pessoas querem matar ele. Que encorajamento que ele está recebendo, né? Então e fala no versículo 5, pois nem os seus irmãos criam nele.
Jesus está vivendo como servo de Deus, obedecendo o tempo e o chamado de Deus, e mesmo assim ele foi rejeitado. Ser aceito pelas pessoas não é um sinal que a gente está fazendo a obra de Deus, porque muitas vezes a gente vai fazer a obra de Deus e a gente vai ser rejeitado. Jesus foi rejeitado. A gente precisa saber que isso pode fazer parte do nosso chamado no ministério. Então ele tem esse grande encorajamento dos seus irmãos, mas ele fala aqui, ele vai responder versículo 6, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. De novo, como eu falei no início, Jesus tem um tempo para fazer todas as coisas. Ele vai morrer, mas ele vai morrer no dia que foi prometido, ele tem que cumprir as promessas, as profecias, ele precisa ser fiel ao chamado de Deus na vida dele, e não chegou o momento para fazer isso. Os irmãos de Jesus tinham falado para ele, você quer ser famoso, você tem que ir na frente de todo mundo. Jesus vai ser famoso. Então ele não falou nada contra isso. Eles estão falando isso para colocar ele para baixo. Jesus quer ficar famoso, então Jesus, já que você é tão importante, vai fazer suas obras na frente de todo mundo. Imagina os irmãos de Jesus brincando com ele dessa forma, mas Jesus não fala nada contra isso. Ele é humilde, ele tem paciência, ele falou, não chegou o tempo certo. Eu vou, mas no meu tempo. Na verdade, não no meu tempo, no tempo de Deus. Quando Deus mandar, eu vou. Mas não porque vocês estão falando comigo dessa forma. Jesus podia ter falado, eu vou destruir todos aqueles que estão querendo me matar. Ele tem autoridade, tem poder. Ele pode dar vida e ele pode tirar vida, né? Ele é Deus. Mas ele não vai fazer isso. Porque ele vai fazer todas as coisas no tempo de Deus. Então ele sabe quando ele precisa ter sabedoria. Ele sabe quando ele precisa ser humilde. Ele sabe quando ele não pode responder. E ele sabe quando ele precisa responder. Nós precisamos aprender a ser sensível ao tempo de Deus. Ele fala para eles, para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los. Você faz parte do mundo. Você pode fazer o que você quiser, porque você não vai ser odiado. Porque você faz parte disso, você está junto com eles. Não existe diferença. Você não precisa cumprir algo de Deus, porque você é do mundo. Você não é um filho de Deus, você não tem um chamado de Deus. Então, você pode decidir, você quer ir lá, você é livre, vai. Não vai mudar nada, porque quando a gente está fazendo a obra de Deus, existe o tempo certo de fazer as coisas, e existe um inimigo que quer parar a obra de Deus. E nós temos que prestar atenção. A gente não pode dar oportunidade para o inimigo. Então, para eles, qualquer tempo é certo. Mas Jesus vai ser odiado porque ele vai falar sobre o que é certo, o que é errado. Ele vai mostrar para o mundo o pecado que eles têm. Ele vai mostrar que eles não têm justiça como eles pensam que têm. E o mundo não gosta de ouvir sobre pecado. Então ele fala que ele não vai e ele ficou em Galileia. Ele vai fazer as coisas no tempo dele. Ele não tem medo de uma briga. Jesus, em capítulo 2, ele entrou na briga, ele entrou no templo e expulsou os que estavam ganhando dinheiro em cima das coisas de Deus. E na hora certa que Deus chamou ele não tem medo de brigar. Mas não é toda briga. A gente não precisa estar em toda briga. Isso aqui, quando era para proteger as pessoas inocentes, que ele precisou proteger desses líderes religiosos, ele protegeu. Mas aqui, quando é só para proteger o orgulho dele, ele não entra na briga.
Ele fala, não, isso aqui eu não vou brigar por isso. Existe o tempo certo, eu vou na hora que Deus me mandar, mas eu não vou no tempo de vocês, porque vocês estão colocando pressão. Versículo 10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Então, ele foi para a festa, ele foi no tempo dele, do jeito dele, porque ele sabe que ele não pode morrer ainda. Ele sabe que não precisava ir com os irmãos, porque os irmãos iam mostrar para todo mundo, ia chamar os judeus, provavelmente. Então ele esperou, deixou os judeus, os irmãos ir primeiro, depois ele foi. Ele foi no tempo dele, na autoridade dele, quando Deus mandou, e não por causa das pessoas. E quando ele foi não abertamente, mas ele foi em segredo. Ele foi no tempo certo, do jeito certo, e todo mundo está falando sobre ele. O que Jesus fez em alguns anos mudou muito. Todo mundo está falando sobre Jesus. E existe umas pessoas que estão falando que ele é um homem de Deus, que ele veio de Deus, é um bom homem, e existe outros que falavam que ele está enganando as pessoas. Jesus vai fazer as pessoas decidir. Ou você vai estar com ele, ou você vai estar contra. Em Mateus capítulo 10, ele fala que ele não veio para trazer paz, mas para trazer uma espada. Ele vai dividir as pessoas. Você vai ter que decidir se você está com ele e você aceita ele, ou você está contra. E as coisas que Jesus pregou, ele foi muito radical. Então, se você não aceita essas coisas, você está contra Deus. Se você aceita essas coisas, você está com Jesus. Então, ele faz essa diferença. E lá em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus escreveu as cartas para as igrejas, em capítulo 3, versículo 16, ele fala sobre a igreja que não é nem frio nem quente, né? E é interessante, eu vou ler o versículo só para ver, porque eu acho que é importante nessa ideia. 3:16, e ele fala: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É interessante isso. O que tem que acontecer para algo ficar morno? O que tem que acontecer? Nada, né? Para ficar quente, você vai cozinhar, você vai fazer algo quente, e quente é bom, né? Você quer comer algo quente, porque você cozinhou, ficou pronto, tá quente ainda, você comeu, ficou bom. Quando você come algo frio, né? Ficou na geladeira, você comeu quando estava frio, muitas vezes é bom, né? Você quer um refri, você quer pegar bem gelado, né? Coca, nossa, queria uma Coca agora. Mas gelado é muito bom também. Mas o que não é bom é morno. Porque morno é quando você deixa na mesa. Você come algo quente, você fez um prato quente, é muito bom na hora que você cozinhou, você deixa na mesa e deixa lá 2 horas, 3 horas. É bom ainda? Não, fica morno, fica ruim, né? E a mesma coisa uma Coca. Você pega uma Coca gelada, nossa, é incrível. Mas depois você deixa na mesa, você coloca no copo, depois você deixa lá, fica 2 horas, depois você volta para tomar e é ruim, né? Porque é morno. Morno é aquele que não é quente nem frio, aquele que não decide, aquele que não fez nada. Nós temos que decidir. Em relação a Jesus, nós temos que decidir. A gente não pode ficar morno, a gente não pode ficar sem decidir. A gente precisa ser quente ou frio. E pra gente, na nossa vida, de uma forma prática,
a gente fica morno quando a gente não faz nada espiritual, né? Se você não está na palavra, se você não está em oração, se você não está em comunhão com outros cristãos, quando você não faz nada para ser quente ou frio, para amadurecer como cristão, para crescer em Jesus, você vai ficar morno. E isso para Deus é a pior coisa. A pior coisa é quando a gente não faz nada, a gente só fica lá parado. Então, em Jesus nós temos que decidir. Mas ninguém fala nada porque eles têm medo dos judeus. Todo mundo sabe que os judeus querem matar Jesus. Os líderes religiosos querem parar Jesus das coisas que ele está fazendo. Então, com certeza os irmãos de Jesus também sabiam isso quando falaram para ele ir para a festa. Versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, Jesus tem o tempo certo para todas as coisas. Ele tinha falado para os irmãos, eu não posso ir porque meu tempo não chegou, eu não posso fazer as coisas fora do tempo. Mas agora ele chegou e ele precisa ensinar. Então ele foi para um lugar público, ele foi para um lugar que todo mundo vai ver ele, vai ouvir o que ele está ensinando e ele vai estar na frente declarando as coisas de Deus. O versículo lá em capítulo 3, né? O vento sopra onde quer, você pode ouvir o barulho, mas você não sabe de onde veio e para onde vai. Jesus é assim. Eu não entendo o que Jesus está fazendo, mas ele está sendo levado. Ele está ouvindo do Espírito. Ele faz as coisas no tempo certo. Eu não entendo o tempo, mas ele está ouvindo de Deus. Então, ele vai fazer as coisas da forma certa, no tempo certo. Versículos 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Eu gosto desse versículo, porque eu não sou mais inteligente. Mas ele é inteligente sem ter estudado. Né? Eu nunca fiz Bible College, eu nunca fiz seminário, mas a gente pode conhecer Jesus e conhecer a palavra dele, e se mudar nossas vidas, a gente pode explicar para os outros também. E sim, a gente precisa estudar, sim, a gente precisa adquirir mais conhecimento, mas uma coisa triste aqui em versículo 15 é que Jesus está falando sobre coisas importantes. Com certeza, se ele está ensinando aqui, ele está ensinando a palavra, e ele está ensinando sobre coisas importantes. E o que eles estão vendo nesse ensino? O que eles aprenderam nesse ensino de Jesus? Eles aprenderam, eles só conseguiram olhar para o fato dele ser um homem que não estudou e ele é inteligente. Ele tem algum tipo de conhecimento. É triste que eles não deixaram a palavra de Deus trabalhar como espelho para mostrar quem eles eram, quem eles são e o que eles precisam mudar. Eles só ouviram e falaram: uau, você é inteligente, como que aconteceu isso? É triste, né? Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, eu não posso ficar julgando quem está ensinando. Por favor, não faz isso comigo. A metade das palavras que eu falo errado. Se você vai me julgar, tem muitas coisas que você pode julgar no meu ensino. Mas, ao invés de ficar julgando o que o professor, o pastor, ou a pessoa ensinando está falando, eu preciso ver se Deus quer falar comigo. Existe algo que está sendo falado que é para mim hoje, que Deus quer fazer na minha vida. É triste que eles perderam isso. Versículo 16, Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. De novo, eu gosto desse versículo. Em Atos 4:13, quando eles falam sobre os discípulos, eles falam que são homens sem instrução, que nunca estudaram, mas eles estavam com Jesus. Né? Por gastar tempo com Jesus, eles mudaram o mundo. E só por gastar tempo com ele, eles tinham um certo conhecimento. E Jesus faz isso. Moisés também, em Números 29, ele só deu o que ele recebeu.
O que ele recebeu, ele podia dar. E é assim com a gente. Nós precisamos receber primeiro e depois nós podemos entregar para os outros. Nós temos que deixar a palavra de Deus trabalhar em nossas vidas primeiro. E depois a gente pode compartilhar com os outros. Se nós temos conhecimento, mas esse conhecimento não mudou nossas vidas, as pessoas vão ver isso no nosso ensino. A gente tem que deixar a palavra transformar nossas vidas primeiro. A gente tem que receber de Deus primeiro e depois compartilhar. E é isso que Jesus está fazendo aqui. O ensino não vem dele, mas vem de Deus. E eu fico encorajado porque Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar pescadores, ele pode usar pessoas como eu para ensinar a palavra, para compartilhar as coisas de Deus. Versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. 19. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Jesus sabe o que está no coração das pessoas, né? Mas a primeira coisa que ele fala em 17, se você está sendo guiado por seu orgulho, se você está ensinando porque você quer ser como os irmãos tinham falado, como que os irmãos de Jesus falaram, porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente. Se nós queremos ser reconhecidos publicamente, se nosso desejo principal é ser reconhecido, a gente não é confiável, porque aquilo que a gente está falando pode mudar dependendo como as pessoas estão recebendo. Eu quero falar algo que vai ser recebido. Se eu estou falando para ter reconhecimento, para ser reconhecido, para ter as pessoas olhando para mim, para mostrar minha grandeza, meu conhecimento, como eu sou bom, como eu sou importante, eu vou fazer tudo só para mostrar para as pessoas que eu sou bom. E a mensagem vai mudar dependendo de como as pessoas estão recebendo. Então não é confiável. Se você está falando, se você está ensinando por causa do seu orgulho, a mensagem não é confiável. Mas se você está falando a respeito de outro, né, para a glória de um outro, agora sim é confiável. E Jesus não está querendo glorificar o seu próprio nome. Jesus está querendo glorificar Deus. E por causa disso, ele fala que é confiável. Depois ele fala sobre Moisés, e agora ele começa a ficar mais pesado. No versículo 19, ele fala: Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Ele fala, vocês querem falar da palavra de Deus, mas a palavra fala para não matar, e agora vocês querem me matar. Vocês estão procurando matar alguém, mas vocês falam sobre a palavra de Deus. Vocês falam que vocês querem obedecer a lei de Moisés, mas Moisés falou para não matar, então não faz sentido a lógica. Versículo 20, você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Todos, a gente viu antes, todos estavam com medo de falar sobre Jesus porque estavam com medo dos judeus. Todos sabem que eles querem matar Jesus. Todos sabem. Mas o orgulho deles fez com que eles ficaram cegos das coisas. Eles pensam que estamos escondendo isso, que ninguém sabe disso, que não é uma coisa aberta, mas todo mundo sabe. Por causa do orgulho desses judeus, eles não conseguiram ver que todo mundo já está sabendo. Eles querem matar Jesus, mas eles tentam se defender
como ninguém ia saber o que estava no coração deles. Versículo 21, Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino... Deixa eu ver, versículo 23. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não o julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus faz uma pergunta incrível para os judeus. Lembra que porque Jesus fez um milagre, ele curou o paralítico no sábado, e depois disso eles queriam matar Jesus, né? E depois ele falou que ele é igual a Deus, então foi outra coisa que não ajudou. Mas Jesus curou no sábado, e por causa dessa cura, eles querem matar Jesus, né? Mas ele fala, na lei de Moisés, eles falavam que no 8º dia eles precisavam fazer circuncisão. Então, circuncisão tem que cair nesse dia. Fez 8 dias, tem que fazer circuncisão, mesmo se isso cai no sábado. Cortar a carne, né? Fazer circuncisão é trabalho. Mas eles estão quebrando a lei, né? Para eles, as regras, como a gente tinha falado antes, as regras dos judeus eles podem quebrar, porque eles precisam cumprir uma outra lei, que é a circuncisão. Circuncisão é acima e sábado é menos importante, então eles podem quebrar um para cumprir a outra, né? Jesus fala, vocês decidiram que uma lei vem como mais importante do que a outra, então se a gente vai pensar dessa forma, vamos colocar pessoas em primeiro lugar. Vocês estão falando que você pode cortar a carne, cortar uma pessoa, né, para fazer circuncisão, mas eu não posso curar uma pessoa? Tem algo errado nessa lógica. Se nós colocamos as pessoas como mais importante, então eu posso curar no sábado, porque as pessoas são mais importantes do que o dia. Faz sentido, né? A lógica de Jesus é incrível. Então ele fala, vocês estão julgando apenas pela aparência. Vocês precisam julgar com julgamentos justos. Existe um julgamento aceitável. A gente precisa julgar algumas coisas para saber se é de Deus, se a gente está julgando da forma correta, mas a gente precisa olhar sem orgulho, sem fazer para proteger o nosso jeito de fazer as coisas. A gente tem que olhar para a palavra e ver o que é importante para Deus. Deus ama pessoas. Então ele colocou pessoas em primeiro lugar. Antes de proteger o sábado, ele quer proteger pessoas. Então, curar no sábado, com certeza ele pode fazer. Por que eles podem fazer circuncisão, cortar a carne de uma pessoa, mas não podem fazer uma pessoa inteira, né? A lógica dos judeus não faz sentido. Jesus, como um argumento incrível aqui. Versículo 25. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Tá vendo? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem ele é. Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Olha essa conversa que está acontecendo. Eles falaram para Jesus, vai para Judéia, vai ser legal, você vai ser reconhecido publicamente, o seu ministério vai crescer, brincando com ele, pensando que ele vai morrer. Jesus falou, não, eu vou no meu tempo, eu não vou no tempo de vocês. Ele chegou e agora ele não tem medo de nada. Ele está aqui falando na frente de todo mundo, eles sabem que eles querem matar, os judeus querem matar Jesus, mas eles não estão fazendo porque Jesus
têm autoridade. Os judeus não podem fazer nada se Deus não deixar fazer. Deus ainda está no controle. Então, algumas pessoas estão vendo, né, que esses líderes religiosos, eles não têm autoridade. É Jesus que tem autoridade. Ele chega na festa, ele começa a pregar, ele começa a falar que eles não estão cumprindo a lei de Moisés e ninguém consegue fazer nada contra ele. Jesus tem autoridade. Versículo 27. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Esse versículo está na Bíblia, mas não está falando a verdade. É o que as pessoas estão falando. Mas a Bíblia fala sim de onde ele vem. Eu vou mostrar 3 versículos. Mas algumas pessoas fazem isso para convencer. Eles pensam, se eu falo com convicção, se eu falo com uma certeza, as pessoas vão ouvir e vão aceitar o que eu estou falando. Nós temos que usar lógica, nós temos que voltar para a verdade que é a palavra de Deus, para ver se é baseado na palavra de Deus. Muitas pessoas, quando estão falando sobre um assunto, eles vão usar essa forma de falar para convencer daquilo que eles querem convencer. Se eu falo com autoridade, se eu falo com convicção, as pessoas vão aceitar. Então, muito cuidado com as pessoas que falam com essa certeza, porque não é sempre que estão falando a verdade. Nós sabemos sim de onde vem o Cristo. Nós temos profecias sobre isso. Miqueias, eu acho que capítulo 5, versículo 2, fala que ele vem de Belém. Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, fala que ele vem de Nazaré. E Oséias, acho que Hosea em inglês, Oséias, não sei se é isso. Deve ser algo parecido com isso. Capítulo 11, versículo 1, 11 e 1, fala que ele vem de Egito. Jesus veio dos 3 lugares. Ele cumpriu as 3 profecias, porque ele nasceu em Belém, como falou em Miqueias. Depois ele fugiu para o Egito porque eles estavam matando as crianças. E depois ele voltou e cresceu em Nazaré, que foi a cidade dele. Então todas as 3 cidades, ele veio das 3. Ele cumpriu 3 profecias de 3 cidades diferentes para mostrar que ele é o Cristo. Então, se eles conhecem a Bíblia, eles podem saber sim de onde ele vem, mas eles precisam estudar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente fala com essa certeza, porque não é verdade. Não é verdade o que estão falando. 28 e 29. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Agora Jesus foi mais duro ainda. Ele foi duro quando ele falou de Moisés, que vocês não estão cumprindo a lei de Moisés. Agora ele foi mais duro ainda. Agora ele fala, e também vocês não conhecem Deus. Nossa. Jesus é muito legal. Eu não teria coragem de falar uma coisa dessa, mas é isso que ele fala, né? Eu conheço Deus, ele falou, venho da parte dele, porque ele vem de Maria, mas também vem de Deus, né? Ele é o filho do homem e também é o filho de Deus. Mas eles não conhecem Deus. Difícil, palavra difícil, mas ele fala a verdade, eles precisam saber que e realmente eles conhecem as escrituras, mas eles não querem aceitar as escrituras completamente. Eles querem pegar as partes que ajudam a fazer o que eles querem fazer, ter autoridade sobre as pessoas, ganhar dinheiro, ter respeito,
Eles pegam essas coisas, mas eles não estão olhando para a Bíblia toda. Versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Lembra que no estudo indutivo nós queremos ver palavras repetidas. Aqui ele está falando sobre o tempo de novo. Então a gente quer ver isso. Versículo 31. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez. Então a gente vai ver de novo a multidão dividida, algumas pessoas falando que ele é o Cristo, outros falando que ele não é, porque ele vem de Nazaré, a gente conhece a família dele. Então tem pessoas nos dois lados falando coisas diferentes. E a gente vai ver respostas diferentes, mas as pessoas não podem fazer nada com Jesus, porque só no momento que Deus deixar que eles vão ter autoridade sobre ele. Deus vai entregar a vida dele. Ninguém vai matar Jesus. Jesus vai entregar a vida dele. Então ninguém pode fazer nada contra ele. Versículo 32, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Os líderes começam a ter medo, eles querem parar Jesus logo, porque o que ele está falando, as pessoas estão começando a acreditar e os líderes têm medo. Se as pessoas começam a ouvir esse ensino de Jesus, começam a aceitar esse ensino de Jesus, nós não vamos ter mais autoridade, nós não vamos ter mais nossa posição em religião, né, na vida das pessoas. Então a gente tem que parar Jesus. Eles não querem saber se é verdade, eles não querem olhar para as escrituras para saber de onde vem o Cristo, eles não querem fazer o trabalho difícil para saber a verdade, eles querem parar alguém que está dando problema para eles. E é triste quando isso acontece, quando a gente não gasta o tempo para saber. Se alguém fala alguma coisa sobre mim, eu quero gastar o tempo para saber se é verdade. Eu não quero simplesmente falar, não, eu não gosto dessa pessoa falando isso contra mim, então eu não aceito e vamos parar ele de falar. Não é assim que funciona. Eu preciso ouvir, eu preciso saber se existe alguma verdade. 33. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. De novo, Jesus tem um tempo para todas as coisas. Ele tem uma forma de fazer as coisas, e no tempo certo eles não vão poder achar Jesus, porque ele vai estar na presença de Deus, né? Ele fala que eu vou estar aqui pouco tempo. De novo, ele está falando sobre o tempo. Ele tem um tempo certo para fazer as coisas, e ele vai sempre estar ouvindo do Pai para fazer as coisas. E quando ele não está mais, eles têm que aproveitar esse tempo que eles podem conversar com Jesus, que eles podem ouvir de Jesus, que Jesus pode responder as perguntas, que eles podem agora entender esse ensino de Jesus, mas eles não querem entender, eles não querem ouvir, eles querem acabar com o ministério de Jesus. Ele vai deixar isso acontecer, né? De uma forma, Jesus vai morrer, depois só vai crescer o ministério dele. Mas eles não querem saber a verdade, eles não querem gastar tempo para conhecer Jesus, para ouvir o que ele tem para falar, e só querem acabar com o problema. Jesus está falando: eu tenho pouco tempo, você tem uma oportunidade, e depois vocês vão procurar e vocês não vão poder achar. Nós também temos pouco tempo na Terra, e a gente precisa entender, esse é o nosso tempo para conhecer Jesus.
Se a gente não gastar esse tempo para conhecer a verdade agora, quando passar esse tempo, a gente não consegue mais voltar para trás para conhecer Ele. O tempo que a gente tem aqui na Terra é o tempo que nós temos. E Jesus vai fazer as coisas dele no tempo certo. Mas se eu não paro para pensar, para refletir, para procurar a verdade, então eu posso perder a oportunidade que Deus me deu. Deus deu oportunidade para os líderes aqui, mas eles não querem saber sobre quem Jesus é. Eles só perguntam onde ele vai. Nós sabemos que ele vai para a presença do Pai de novo. 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. No último dia da festa, ele fala do último e mais importante dia da festa, a festa das cabanas, né? Nesse último dia, eles pegavam água do tanque de, eu não sei a palavra em português, Siloam, mas eu não sei como que é. E para ser um sinal da provisão de Deus no deserto, eles derramavam essa água no templo e ia saindo na escada do templo e descendo. E Jesus está aqui, ele está no templo nesse último dia, quando a água foi derramada, e provavelmente no momento que Jesus está falando sobre essa água, eles podem ver a água descendo na escada do templo e eles têm essa imagem na cabeça deles. Lembra que a gente falou sobre a sombra do Velho Testamento? De novo, aquela água que eles receberam no deserto, a provisão de Deus foi uma imagem da obra do Espírito Santo em nossas vidas hoje. E estamos vivendo num deserto aqui, né? Um deserto de pecado, se não fosse Deus, a gente ia estar num deserto mesmo, né? Mas existe essa água que vem de Deus, que é o poder do Espírito Santo, e ele não só fala que é suficiente, mas ele fala que existe rios de água viva que vão fluir do nosso interior. A gente tem acesso de uma fonte de água viva. E da mesma forma que Deus deu essa provisão no deserto, agora nós temos essa provisão. Eu não sou capaz. Lembra que Jesus falou nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito. Eu não tenho nada. Aqui, no meu espírito, eu sou pobre. Aqui existe um deserto. Mas eu tenho acesso a Deus, ao Espírito Santo, que Ele vai produzir rios de água viva. E é incrível essa imagem que ele deu nesse último dia da festa, e ele fala: você precisa de um poder que não vem de vocês. Vocês não precisam ficar focados em não fazer essas coisas no sábado, mas existe vida que vai fluir do seu interior e vai ser tanto que você vai ter sobrando para dar para os outros também. Os outros que estão com sede, você vai poder satisfazer esses desejos nos outros. E eu gosto dessa imagem, mas eu também acredito que é uma promessa. Jesus ofereceu para a gente. Ele falou, não chegou essa hora ainda, né? Porque não tinha sido dado o Espírito Santo até depois da morte de Jesus. Hoje nós temos acesso a esses rios de água viva. Jesus prometeu rios de água viva.
se você não está experimentando rios de água viva, esse poder sobrando do Espírito Santo, você precisa orar. Você precisa pedir para Deus te encher mais do Espírito Santo, porque Ele fez essa promessa, Ele nos deu essa promessa e nós precisamos acreditar nas promessas de Deus e falar para Ele, se Ele prometeu, Ele tem que ser fiel e nós precisamos mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Versículo 40. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente esse homem é o profeta. Lembra o profeta que a gente falou que Moisés tinha prometido? Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, de novo, as pessoas divididas, conversando sobre quem Jesus é. A gente já viu que ele vem de Davi, sim, né? A gente conversou sobre isso no nosso primeiro estudo. Ele vem de Davi, mas ele também vem da Maria. Ele veio de Belém, mas ele também... e é interessante aqui que eles falam que... Lembra antes eles falaram, a gente não vai saber de onde vem o Cristo, aqui eles sabem de onde ele vem. Aqui eles falam de Belém. Então, alguns sabem, outros não sabem, cada um faz sua pergunta. Eles falam de Galileia, que ele veio de Galileia, porque ele cresceu em Galileia, mas eles não colocaram tudo isso junto e não conseguiram entender. Mas ele cumpriu tudo isso, sim, e ainda veio de Galileia, e as pessoas só precisam procurar todas as respostas, mas não gastaram o tempo para entender as Escrituras e a história de Jesus. Eles não perguntaram para Jesus, né? Jesus com certeza teria essa resposta para eles, mas eles não querem perguntar para Jesus. 45, estamos quase terminando. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Eu não sei se eu falei certo aqui, mas os guardas foram para prender Jesus, não conseguiram prender Jesus, porque Jesus tem autoridade, mais autoridade do que os fariseus. Lembra? Os sacerdotes e os fariseus trabalhando juntos, que são dois grupos completamente separados. Antes de Jesus entrar na história, eles eram dois grupos que não gostavam um do outro, que têm pensamentos bem diferentes, mas estão trabalhando juntos para acabar com Jesus, para poder continuar fazendo as coisas como eles querem fazer. Então eles mandaram os guardas e os guardas têm que decidir. Eu vou obedecer os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ou eu vou ouvir de Jesus, ou vou obedecer, ou vou deixar Jesus continuar vivo, né? Esses guardas, olharam para a situação e falaram, basicamente decidiram, eu acho que Jesus tem mais autoridade. Eu não quero responder para ele, eu prefiro deixar os líderes religiosos fazerem o que eles querem fazer, porque parece que Jesus tem mais autoridade. Até os guardas entenderam que Jesus tem mais autoridade. Então Jesus mais uma vez está provando que ele tem autoridade. Ele tem mais autoridade do que os líderes religiosos. Ele mostra com a forma de falar, com os argumentos, com as respostas que ele deu, e até os guardas tinham medo de falar qualquer coisa. E depois, de novo, os líderes religiosos, os fariseus, eles fazem essa pergunta, eles falam, por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Eles fazem uma pergunta
que parece que eles estão falando que eles falam não, mas isso aconteceu, né, eles falam não, ninguém acreditou nele, ninguém dos fariseus creu nele. É verdade isso? Vamos parar, vamos pensar sobre a história. Jesus conversou com algum fariseu que aceitou Jesus? Nicodemos, capítulo 3. Ele teve a conversa. Nós vamos ver Nicodemos mais para frente e ver que ele está cuidando de Jesus e ele se tornou cristão. Parece que foi depois dessa conversa. Então, a pergunta que eles fazem, algum dos fariseus creu nele? Eles falam que não. Mas se nós olharmos para a história, sim, existe fariseus que creram em Jesus. Cuidado quando as pessoas fazem essas perguntas e respostas com autoridade, com convicção. Pensa para ver se realmente eles estão falando a verdade. Vamos terminar aqui. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Já falamos sobre o versículo que a gente, de novo, eles estão colocando essas coisas, mas eles não querem saber o que as escrituras falam. Existe um versículo sim, que a gente já tinha falado lá em cima, e aqui nós temos Nicodemos que apareceu de novo e ele fala: vocês não podem condenar ele, você precisa saber se ele fez algo de errado. Nicodemos está defendendo Jesus. Na hora que eles falam, não tem nenhum fariseu que creu em Jesus, e agora Nicodemos vem sendo um fariseu e ele fala: vocês não podem condenar Jesus. É muito legal, né? Jesus tem autoridade e essas pessoas querem ter autoridade. Na verdade, estão com medo de perder a autoridade que eles achavam que tinham. Mas Jesus provou com a vida dele que ele é Deus e nós podemos confiar nele. Ele mostrou a importância de fazer as coisas no tempo certo. Ele mostrou que ele tem a resposta para todas as perguntas. Ele usa a palavra de Deus, ele mostra quem ele é na palavra, ele faz as coisas que Deus quer que ele faça e ele não faz para a glória dele, mas para a glória de Deus. Então ele é confiável. Vamos aprender com ele para ser mais parecido com ele e continuar olhando para ele, para todas as coisas, porque ele é a única resposta, não existe outra. Amém? Então foi capítulo 7, depois a gente vai ver capítulo 8. Deus abençoe.